Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Em Mato Grosso, o custo de produção da soja 2021 sobe, mas a relação de troca ainda é uma das melhores dos últimos anos. O mercado financeiro monitora o risco político no Brasil e o dólar cai 1,5%, cotado ao redor de R$ 5,60. O governo federal negocia com o consórcio de bancos a abertura de linha de crédito para empresas do setor de açúcar e etanol. Nesta edição, o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar explica qual a situação no agro. Na previsão do tempo, você vai ver o alerta para a proximidade de uma nova onda de frio. A gente vai saber a partir de quando as temperaturas começam a cair. E vamos também entender os riscos de geadas daqui para frente. E mais, o governador de Roraima, Antônio Denarium, fala com exclusividade ao Canal Rural, na série de entrevistas com os governadores dos principais estados do agro brasileiro. Mercado e Companhia já está no ar. E a hora da previsão do tempo. O alerta é para a proximidade de uma nova onda de frio e vamos já saber com o Celso Oliveira a partir de quando as temperaturas começam a cair e vamos entender os riscos de geadas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, antes da gente falar aí sobre geada, vamos criar um clima de suspense aí, falar de outros aspectos aí sobre a condição do tempo. Primeiramente, imagem de satélite. Uma frente fria forte entre a Argentina e o Uruguai, não aumenta, por exemplo, o nível do Rio Paraná na altura de Rosário, dificuldades aí para embarque da soja em Rosário, e a gente vai ver daqui a pouquinho que esse primeiro sistema não provoca uma chuva muito significativa no sul. Outro lugar que vem chamando a atenção com relação à chuva é o leste e norte do Nordeste, ainda boa parte da região norte e boa parte aí da região central do Brasil com tempo mais firme. Mas como a gente vai falar de temperatura, esse destaque de temperatura antes do frio, normalmente faz calor. E já desde a semana passada a gente vem comentando aí de um veranico, o veranico de abril, que continua ainda funcionando nesses próximos dias. Esse é o desvio da temperatura previsto para o Mato Grosso do Sul e também boa parte da região sul nos próximos dias. Embora a gente veja aí maior desvio no Rio Grande do Sul, com até 5 graus acima da média, eu gostaria um pouco de falar hoje sobre o Pantanal. A temperatura prevista para Corumbá nos próximos dias na casa dos 34 graus, e aí vem uma questão. O verão já foi muito seco no Pantanal, as temperaturas estão altas, os ventos fortes e a umidade relativa do ar muito baixa. Com isso, temos a propagação de incêndios no Pantanal, não apenas no Brasil, mas também no Chaco, Paraguai, no Pantanal paraguaio, na região paraguaia. Tá? E com relação ao frio, aí sim vamos falar sobre a queda da temperatura. Isso aqui é o desvio da temperatura prevista a partir do final da semana que vem. Embora o maior desvio justamente esteja no Pantanal, na verdade não é a região que vai fazer mais frio. Isso aí acontece porque o Pantanal normalmente é muito quente, e aí quando entra uma massa de ar polar, essa diferença entre o previsto e o normal acaba sendo significativo. O frio realmente vai ser mais forte na região sul, mas o que chama a atenção é que essa onda de frio ela avança até a região norte, ou seja, boa parte do país deve sentir aí o efeito da queda da temperatura. Essa informação que a gente vai passar agora, Kellen, é uma informação inicial. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Cascavel para os próximos dias, onde há uma expectativa de queda da temperatura a partir aí da quinta, sexta-feira da semana que vem, e aí por volta aí do Dia das Mães é onde a gente vai sentir a queda mais acentuada da temperatura. Por enquanto, a previsão mostra aí 10 graus para daqui aproximadamente 10, 15 dias, mas é algo que precisa ser monitorado. O fato é que hoje nós temos já uma data para a queda da temperatura. A partir de meados da semana que vem, o tempo muda no Brasil, vem aí uma forte queda da temperatura e aí a gente vai vendo, principalmente na semana que vem, como é que vai se comportar essa onda de frio, quais são as áreas que têm potencial para geadas. Então, por enquanto, está aparecendo geadas mais nas áreas altas da região sul e ali nas áreas de feijão e também hortaliças do estado do Paraná. Mas essa informação aqui, Kelly, ela ainda é, digamos assim, ela ainda pode mudar. É uma informação que precisa ser monitorada nos próximos dias e a partir da segunda-feira, principalmente, a gente deve ter uma ótima ideia, assim, das áreas com potencial para geada. Mais do que olhar para a previsão de hoje, de amanhã, o que o Celso faz muito bem é trazer um cenário de tendência
climática. E a gente observou as temperaturas com alta em várias regiões do país, e aí você mostrou no mapa essa mudança. Vai começar a esfriar, e começa a esfriar, e essa onda de frio vai ficar mais forte a partir do dia 13 de maio, a monitorar o avanço dessa segunda onda de frio do ano, né, Celso? À medida que a gente já está de olho nessa onda de frio, que interessa muito, por exemplo, os produtores de milho segunda safra, a gente também está observando hoje o cenário de carência de chuva em várias regiões do país. Santa Catarina reclama de escassez de chuva, Rio Grande do Sul, Paraná, só para citar os 3 estados do Sul. Onde que vai ter chuva? Esses estados vão ser contemplados com uma boa chuva nos próximos dias, Celso? Até vão, Kellen, mas não logo agora, tá? Até comentei dessa frente fria que está ali entre o Uruguai e a Argentina, e quando ela avança pela região sul, olha só como ela provoca pouca chuva, né? Acumulados aí de 5, 15 milímetros, só no extremo sul do Rio Grande do Sul o acumulado mais alto. Já é possível, com essa chuva e com a queda na temperatura prevista na fronteira com o Uruguai, os produtores começarem a instalar as pastagens de inverno ao longo da fronteira com o Uruguai. Mas quando a gente olha para a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, onde a chuva está zerada, não é o caso ainda, por exemplo, de instalar o trigo, e mesmo essa ausência aí de chuva vai piorando cada vez mais a questão do milho. Eu conversei hoje com um produtor de Mato Grosso, que ele comentou que ele esperava 130 sacos de milho por hectare, e a estiagem, que é observada desde março, não começou agora, o problema começou em março, já roubou aí uns 30 sacos por hectare. E a gente tem situações mais complicadas no Paraná, onde produtores já começam a pedir auxílio aí do seguro em função da quebra mais acentuada. A chuva volta, sim, antes da chegada da onda de frio, ou seja, em meados da semana que vem, aí sim, a chuva volta de forma mais generalizada, e até esse mesmo produtor falou o seguinte: bom, eu perdi no milho, mas eu espero que essa chuva aqui me ajude no algodão, tá? Com essa expectativa aí de 30 milímetros aproximadamente, há uma garantia aí de aproximadamente umas 15, 20 arrobas aí por hectare, de algodão por hectare, em função dessa precipitação. Então ele está bastante esperançoso com relação a essa chuva. Essa chuva que atinge boa parte do centro e sul do Brasil estanca as perdas, mas realmente já temos uma situação complicada. Tá? Olhando um pouco, detalhando um pouco mais essa previsão, tá? O que a gente percebe aí no decorrer aí do dia 4 ao 8, essa chuva aumenta a umidade do solo na região sul, permite a instalação finalmente das culturas de inverno, e além disso, no sudeste, a volta da chuva paralisa as atividades de colheita da cana e do café, mas ajuda a estancar as perdas do milho safrinha e também a instalação da cana nas novas áreas. E o preço do petróleo continua em queda hoje, após acumular perdas de quase 25% na Bolsa de Nova York para o contrato de junho. O mercado ainda sente os impactos da pandemia do novo coronavírus na demanda global e no consumo do combustível. O petróleo WTI, que é comercializado na Bolsa de Nova York, caiu 24,56% para o contrato de junho, chegando a $12,78. Já o Brent, comercializado na Bolsa de Londres, fechou em queda de 7,01% para julho, a $23,07. Com o avanço da Covid-19 e a queda na demanda, está faltando espaço para o armazenamento do petróleo. Os termos acordados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo para cortar a produção em 9.700.000 barris por dia em maio e em junho entram em vigor na próxima sexta-feira como medida para reverter a crise no mercado. Nesta segunda-feira, a Petrobras reduziu o preço do diesel em 10% nas refinarias. E o Ministério da Economia anunciou que está negociando com um consórcio de bancos a abertura de linha de crédito para empresas do setor de açúcar e etanol. A ideia é usar recursos do setor privado para auxiliar empresas de segmentos afetados pela crise. Quem tem os detalhes sobre este assunto é a repórter Paola Cuenca, que fala conosco ao vivo de Brasília. Paola, muito boa tarde. Traga para a gente mais detalhes sobre a iniciativa do governo e como ficam aquelas medidas que nós já vínhamos tratando por aqui, como o aumento da CID para gasolina, por exemplo, Paola. A gente vai refazer o contato então com a Paola e vai trazer essas informações ao vivo de Brasília para ela detalhar qual é
o momento que ela observou lá nos bastidores em relação, primeiro, ao anúncio de medidas de socorro ao setor de açúcar e etanol e essa proposta que a gente observava agora. Paola já está comigo? Vamos então aos detalhes com a Paola Cuenca. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Olha, o que nós já temos de informações a respeito desse programa de linha de crédito é que ele deve ser oferecido para as empresas que tenham faturamento acima de 300 milhões de reais anuais. Essa linha de crédito ela deve ser oferecida para setores que estão mais críticos nessa pandemia, o que inclui o setor sucroalcooleiro, mas também o setor automotivo e o setor de energia elétrica, por exemplo. O consórcio de bancos ele é formado por Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, BNDES e o Banco Central. Eles estão se dividindo em espécies de comitês para pensar soluções específicas para cada setor. Essas soluções incluem linha de crédito e também possibilidade de fusões e aquisições. Como a gente já vinha comentando, o Ministério da Agricultura tinha a demanda de criação de uma linha de crédito para a estocagem de etanol. Esse consórcio de bancos pode ter um encontro, então, dessa medida que já era pedida pelo Ministério da Agricultura. A gente já havia comentado que existia uma dificuldade de encontrar os fundos compatíveis com os custos dessas operações. Então, a gente pode ver uma solução saindo a partir desse consórcio de bancos. Só que quando a gente está falando sobre aquelas outras medidas de redução de PIS/COFINS e também o aumento da CID sobre a gasolina, ontem eu tive informações de fontes do governo de que a própria Secretaria Especial da Fazenda não gostou muito da ideia de mexer nos impostos. O próprio presidente Jair Bolsonaro já havia dito anteriormente, outros meses, que não gostava da ideia de aumentar a CID na gasolina, porque esse momento da pandemia não seria o momento ideal de aumentar tributos. Só que, ao mesmo tempo, reduzir o PIS/COFINS também é complicado para o governo nesse momento, já que a arrecadação já tem diminuído. Em março foi o pior mês de arrecadação para o governo nos últimos 10 anos e o Tesouro Nacional tem utilizado muitos recursos para dar conta de tantos programas de auxílio. Então, essas duas medidas que a gente já comentou que está na mesa do presidente, elas devem ainda seguir ali em um hiato, seguindo em análise, mas pelo menos podem ver novidades boas a respeito da linha de crédito para a estocagem de etanol nos próximos dias com esse programa de consórcio de bancos. Muito obrigada, Paola Cuenca, pelas informações. E direto de Brasília, nós vamos repercutir este tema com o Evandro Gussi, que é diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Muito boa tarde, Evandro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural. Evandro, você ouvia a Paola Cuenca falar das dificuldades que estão sendo observadas nos bastidores de Brasília para costurar aquele pacote de medidas econômicas de auxílio ao setor de açúcar e etanol. Dificuldade por quê? Uma delas inclui aumento de uma contribuição CID, que é aumento, em outras palavras, de um tributo para o consumidor brasileiro, e segundo, a necessidade de redução de PIS/COFINS, ou seja, o governo teria que abrir mão de parte de receita. Como que a Única está enxergando esse jogo difícil num tabuleiro que passaram semanas e o setor ainda não tem ajuda do governo, né? Bom, aqui isso tudo apesar do trabalho forte do Ministério da Agricultura, do Ministério de Minas e Energia, que conhecem, entendem do setor e por isso tem tido autoridade para falar do que está sobre a mesa, sobre os mais de 1.200 municípios em que nós temos atividade desse setor. E no fundo, o que acontece é o seguinte: primeiro que nessa equação PIS/COFINS e CID, ambos se anulam. E segundo, que nós não estamos falando de aumento do preço da gasolina, é simplesmente você ter um equilíbrio entre ela e o etanol, já que o que nós estamos vivendo nunca foi visto. Ninguém pensou em preços tão baixos para o petróleo no mundo, uma parte disso por medidas, inclusive, anticoncorrenciais, anticomerciais, como quando começou isso no início do ano, com essa guerra saudita-russa. Então, no fundo, é você garantir que tenha-se um mínimo de competitividade para o etanol a partir de uma CID que, de novo, não aumenta o preço da gasolina, mas a mantém em patamares competitivos, dando ao consumidor a oportunidade de contar com um combustível, em geral, mais barato, que é o etanol, com as suas N vantagens em relação à gasolina. Leia-se a questão de sustentabilidade, de qualidade do ar, hoje tão
ainda mais necessária do que em outros momentos, além de um grande gerador de emprego, de renda no campo, na cidade e assim por diante. Então, no fundo, o que a gente vê aí é um esforço de quem conhece bem o setor, conhece as entranhas do Brasil, tentando levar essa mensagem, e nós esperamos, para que não tenhamos problemas gravíssimos aí no curtíssimo prazo, que isso seja resolvido. Em relação a esse processo do financiamento feito pelos bancos, nós temos contribuído no sentido de oferecer todos os dados necessários para esse pool de bancos, que tem sido capitaneado pelo Banco do Brasil, que aqui também vale uma análise do empenho que tem acontecido nesse sentido, e que a gente reconhece. Hoje, o nosso desafio é a compreensão do que isso significa para o Brasil, para os milhões de postos de trabalho que isso implica, de novo, em mais de 1.200 cidades do país, numa cadeia amplíssima, que vai desde as usinas, colaboradores, mas também a fornecedores de insumos, cooperativas nas pequenas cidades. E esse processo do financiamento é fundamental que aconteça, e, de novo, o nosso inimigo agora é o tempo, para que o setor possa atravessar essa crise e depois continuar oferecendo muita coisa boa para o país. Bom, o tempo de televisão, infelizmente, é curto, então eu vou tentar colocar na minha questão pelo menos 3 pontos que eu gostaria que você trouxesse na sua resposta. Um deles, você disse que se anula, né, a incidência da CID e a retirada do PIS/COFINS. Isso, do ponto de vista de cálculo, eventualmente até faça sentido. Agora, do ponto de vista político, em meio à crise de Brasília, há quem diga que é difícil conseguir a aprovação da CID por causa do momento que a gente vive em Brasília. Esse é um ponto que eu gostaria de comentar. O segundo, a única acredita que sai um pacote de medidas econômicas ainda nesta semana. E terceiro, ele vai contemplar apenas a parte de armazenamento de etanol, e o colapso que você disse que ia acontecer, ele já está acontecendo? São muitas as dúvidas, Evandro. Bom, primeiro, nós já temos usinas suspendendo as suas atividades, outras devem fazer o mesmo no curtíssimo prazo, com todas as implicações que isso gera para essa cadeia enorme de consumo. Segundo, que essa questão da contribuição da intervenção do domínio econômico, da CID, é um instrumento que existe justamente para amortecer graves impactos nos preços de combustíveis, esses extraordinários. Terceiro, que não está se pedindo uma medida para sempre, é uma medida extraordinária e temporária só para passar esse momento. Tá? E o processo de financiamento, esse também é necessário para que a gente tenha o mínimo de fluxo de caixa. Nós esperamos, temos visto de novo empenho forte do governo, especialmente o Ministério da Agricultura e de Minas e Energia, e precisamos que isso aconteça ainda essa semana, sob pena de notícias tristes aí a partir da próxima. A disparada do dólar deixou a próxima safra de soja mais cara em Mato Grosso. De acordo com o IMEA, o custo total para cultivar 1 hectare da oleaginosa passou dos R$ 4.100. O valor é 5% maior do que o registrado nesta mesma época do ano passado. Vamos até Mato Grosso, onde o Luiz Patroni tem os detalhes sobre essa situação, que, apesar do aumento no custo, a relação de troca da soja por insumo ainda segue vantajosa. É uma das melhores dos últimos anos. Patroni, boa tarde. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente isso, né? Essa é a boa notícia quando a gente fala em aumento de custo de produção. Claro, se você faz essa relação de troca e ela se mostra vantajosa, favorável ao produtor, aí sim a gente tem uma boa notícia disso tudo, né? Como você mencionou, com a disparada do dólar, é claro que os custos ficaram mais elevados, né? Principalmente porque os insumos, aqueles dolarizados, claro, assim acontece com eles. Evidentemente, eles respondem a essa alta. E essa relação que você mencionou, a relação de troca no mês de março, vale frisar, o IMEA pediu para que a gente destacasse isso, né? Foi o mês de março fechado. Ela se mostrou mais vantajosa do que na média das últimas 5 safras, e também mais vantajosa que no início da comercialização dos insumos para essa safra, essa próxima safra 2020-2021, aqui em Mato Grosso. Pegando, por exemplo, o NPK, né, nitrogênio e fósforo potássio 001818, né, um dos insumos mais comuns, aí, dos fertilizantes mais comuns, foram necessários, segundo o IMEA, em março, cerca de 18 sacas para comprar 1 tonelada desse fertilizante. No
início da comercialização, lá em outubro, quando os produtores começaram a movimentar as compras de insumos para a próxima safra, esse custo estava em 20,4 sacas, ou seja, já houve aí uma redução de 2 sacas no montante necessário. Na comparação com a média dos últimos 5 safras, dos últimos 5 anos, estaria em 22 sacas. Portanto, a relação sim está mais vantajosa. Esse foi apenas um dos exemplos destacados aí pelo IMEA. E por que essa relação está mais vantajosa, segundo o Instituto? Justamente porque o preço da soja também respondeu essa alta em dólar e também, Kellen, porque há uma avaliação de que as revendas, elas adquiriram os insumos antes mesmo dessa escalada do dólar, portanto, a precificação não foi tão intensa assim, por isso uma relação mais vantajosa. Para a gente fechar aqui, 51% dos insumos para a próxima safra já foram comprados aqui em Mato Grosso, contra 26% nessa mesma época do ano passado, ou seja, os produtores estão sim aproveitando. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.